Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei falando um pouco de como ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Como que você vai alcançar essa profundidade com Deus. Então fica nesse vídeo até o final para que você possa entender um pouco sobre isso. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégias de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Com certeza você já parou para se perguntar: será que eu estou agradando a Deus fazendo isso ou aquilo? Muitas pessoas têm essa dúvida do que fazer para agradar o Espírito Santo, para agradar a Deus, e se realmente Deus está se agradando da vida espiritual que ela está levando. Mas para você descobrir a resposta disso, você vai ter que ter profundidade com Deus. E para você ter essa profundidade com Deus, você precisa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando você é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, você obtém todas as respostas que você precisa, até mesmo daquilo que não está agradando a Deus e daquilo que Deus está se agradando. Porque alguém que é direcionado pelo Espírito Santo é direcionado em todas as coisas, até mesmo nas escolhas que esta pessoa toma durante o dia, até mesmo em lugares que o Espírito Santo não permite que a pessoa vá, até mesmo em ambientes que o Espírito Santo não permite ou não se agrada que aquela pessoa esteja. Isso é a direção do Espírito Santo. A pessoa que é direcionada pelo Espírito Santo recebe o direcionamento no seu casamento, seja qual for a área da sua vida. O Espírito Santo de Deus vai dar o entendimento do que realmente está acontecendo para que ela não venha tomar nenhuma decisão errada. O Espírito Santo vai estar alertando, ele vai estar dando entendimento, ele vai estar direcionando, ele vai estar mostrando o caminho certo para aquela pessoa. E para você obter esse direcionamento da parte do Espírito Santo, essa profundidade com Deus, é somente através da oração. Quando a pessoa tem uma vida constante de oração, esta pessoa vai ser direcionado pelo Espírito Santo. Se todas as pessoas que decidem aceitar Jesus, que decidem se batizar, que decidem servir a Cristo soubesse que o segredo para ser direcionado pelo Espírito Santo é orar, é jejuar, é buscar a Deus constantemente. Por que muitas pessoas têm perdido a direção no seu caminho? Muitas pessoas têm tomado escolhas erradas no casamento com a pessoa que ela se casou, escolhas erradas em tudo que ela vai fazer na sua vida, e ela acaba sendo prejudicada lá na frente. Por quê? Por falta da oração. Quando o crente realmente tem uma vida constante de oração, esta pessoa vai ser direcionado em tudo que ela deve fazer, porque é somente da oração que você vai receber a resposta do Espírito Santo acerca daquilo que você precisa saber, acerca daquela pessoa que muitas das vezes você não consegue enxergar com os seus olhos físicos o que está no coração dela, a intenção do coração dela, se ela realmente está na presença de Deus de verdade, mas através da pessoa que ora, ela recebe esse entendimento, ela recebe esse discernimento. Até mesmo acerca de dúvidas daquilo que eu devo renunciar ou não devo, você vai receber a resposta somente através da oração. Ah, mas eu oro e Deus ainda não mandou eu renunciar nada que desagrada a Ele. Então você precisa orar mais, porque a oração nunca será muito sobre a sua vida. Então, se você sente que algo ainda está travado sobre a sua vida, você não recebeu uma resposta, você ainda não recebeu uma direção da parte do Espírito Santo,
ore mais, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai retirar de você as coisas que não agradam a Ele, porque Ele convence que aquilo não está agradando a Deus. E dentro desse convencimento, o Espírito Santo de Deus, ele está te direcionando ao caminho certo. Porque quando você tem uma vida constante de oração, automaticamente o Espírito Santo vai trabalhando na sua área espiritual, na área da sua libertação. Então o Espírito Santo, ele vai convencer você acerca de muitas coisas que Deus não se agrada, que é necessário que você renuncie aquilo para que você possa estar agradando a Deus. Então, quer receber uma direção? Quer tirar uma dúvida? Tire com o Espírito Santo. Porque aquilo que eu tenho contemplado hoje são muitas pessoas que somente aparentam ser uma coisa, aparentam ser um cristão, um crente, mas na realidade nunca teve uma vida transformada através da oração, nunca teve uma vida de oração. Existem muitas pessoas que vestem roupa de crente, têm aparência de crente, mas aquela pessoa nunca teve uma vida de oração constante, uma vida de jejum realmente. Ela mudou somente uma parte, mas ainda o interior precisa ser transformado através da oração. Então o segredo está em ter uma vida de oração. E quando o seu coração se rende a Deus, o que a pessoa faz? A pessoa se entrega para Deus e ela deixa o Espírito Santo tomar a direção. E no coração desta pessoa que se rende a Deus de todo o seu coração está o desejo de agradar a Deus. Então, quando essa pessoa começa a ter uma vida de oração constante, o Espírito Santo automaticamente ele vai convencendo aquela pessoa daquilo que não está agradando a Deus, quais são as escolhas que ela deve tomar, quais são as renúncias que ela deve fazer. Tudo vai ser direcionado pelo Espírito Santo, porque existem coisas, muitas das vezes, que o Espírito Santo não vai mostrar para você de uma forma nítida, mas no fundo do seu coração, o Espírito Santo vai te convencer que aquilo não agrada a Deus. E desta forma também o Espírito Santo fala. Nós devemos entender que o Espírito Santo, ele fala no íntimo do nosso coração. Quando o Espírito Santo quer dar uma direção para você acerca de algo ou de alguma coisa, o Espírito Santo começa a te convencer no profundo. Você começa a sentir que o Espírito Santo está te convencendo acerca daquilo. E muitas pessoas esperam a resposta do Espírito Santo acerca daquilo que ele pode mostrar com nitidez. Mas nós devemos entender que existem muitas formas do Espírito Santo falar conosco, e uma das principais dela é quando ele fala no nosso íntimo, no nosso espírito. Nós não vemos, nós não contemplamos com nitidez, mas temos a certeza que o Espírito Santo está falando conosco e está convencendo nós de algo. Por isso que é necessário você sair do raso e ter uma vida de profundidade com Deus. Porque muitas pessoas, elas mostram uma aparência, mudam somente por fora, mas por dentro ainda precisa de uma transformação. Existem pessoas que somente obedecem uma parte da palavra, mas nunca tiveram uma vida de oração. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que um crente tem uma vida de oração, essa pessoa vai ter uma vida transformada, ela vai nascer da água do Espírito, porque o Espírito Santo, ele não vai deixar os seus olhos com escamas. O Espírito Santo não vai deixar você cego. O Espírito Santo vai te dar a direção para que você possa entender todas as coisas. Porque entenda uma coisa, quando nós pregamos a palavra de Deus, não é somente pregar, mas existe alguém que vai agir por trás daquela palavra, que é o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus, ele fala no íntimo, no profundo do coração da pessoa, convence ela de algo, é porque o Espírito Santo está trabalhando na vida daquela pessoa através daquela palavra que está sendo pregada. Mas se o Espírito Santo não trabalhar na vida daquela pessoa para convencer ela dentro daquela pregação, não vai haver
arrependimento e não haverá mudança. Aquela pessoa não vai sentir o toque do Espírito Santo. Então, a principal coisa que o Espírito Santo de Deus faz em nossa vida é dar direções para nós, nos convencer daquilo que não agrada a Deus, para que nós não venhamos tropeçar na escuridão. Muitas das vezes as pessoas não conseguem orar nem durante 1 hora, 2 horas, separar ali o seu tempo, o seu período para o Espírito Santo, para ter uma conversa, um diálogo com o Espírito Santo, para fazer ali uma oração. Essas pessoas não conseguem fazer isso, mas querem obter profundidade com Deus, querem tomar decisões certas, querem receber direcionamentos da parte do Espírito Santo, mas sem oração e jejum na sua vida, é impossível você ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que muitos estão se encontrando dentro de embaraços, entraram dentro de embaraços. Por isso que muitas pessoas entram em contendas, entram em situações vãs que não eram para entrar, exatamente porque está faltando oração na sua vida. Porque o crente que ora constantemente, ele não tem tempo de ficar dentro de confusões, de embaraço. O crente que ora, ele tem o seu tempo reservado. O crente que ora é um crente reservado, porque ele entende que o seu secreto é algo principal. Porque a maior fonte de uma pessoa que é direcionada pelo Espírito Santo está no seu secreto. É no secreto que nós ganhamos profundidade com Deus. E não pense que você vai ganhar profundidade com Deus em cima de um altar, com um microfone ou qualquer outro lugar. Nós ganhamos profundidade com Deus, obtemos poder da parte do Espírito Santo, recebemos a unção de Deus, renovamos a nossa unção através do secreto no quarto, através da oração constante. Não é somente você pregar a Bíblia, não é somente você pregar a palavra, mas a principal coisa está na intimidade, na profundidade que você tem com Deus. E a profundidade com Deus e ser direcionado pelo Espírito Santo não é somente pregar a palavra e dizer, eu prego a Bíblia. Entenda uma coisa, se você prega a palavra de Deus, se você prega a Bíblia e você não tem uma vida de profundidade com Deus, uma vida de oração, você está sendo uma pessoa hipócrita, porque é necessário você nascer da água e do Espírito. Porque manter uma vida de oração não será fácil para ninguém. Você pode até começar uma vida de oração, você pode até começar a jejuar, mais difícil vai ser para você manter essa vida de jejum e oração até a volta de Cristo. Porque Satanás ele vai lutar com todas as forças para tirar as suas forças espirituais, para que você pare de orar, para que você pare de jejuar, porque é somente através disso que o diabo consegue tirar de você o direcionamento do Espírito Santo e te colocar em muitos embaraços, em confusões, em obras da carne. Então é por isso que você precisa estar em oração constante. Se você quer ter um relacionamento com o Espírito Santo, se você quer ganhar profundidade com Deus, se você quer ser uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo em tomar escolhas corretas, entenda uma coisa, comece com a oração e termine com a oração. Se você ainda não recebeu o direcionamento sobre aquilo, ore mais. Busque mais. Se você está sentindo que ainda a resposta não chegou sobre a sua vida acerca daquilo que você precisa renunciar ou daquilo que você precisa fazer, ore mais. Porque isso significa que você precisa descer mais no profundo. A palavra profundo significa ir mais fundo. Então não será com uma oração de 15 minutos, 5 minutos, que você vai conseguir atingir o profundo com Deus. Então, para atingir o profundo, você precisa de mais oração. Para você descer mais a fundo, você precisa jejuar mais, você precisa buscar mais. Porque é somente no profundo que nós obtemos direcionamentos através do Espírito Santo de Deus. E eu quero deixar esse vídeo para você. Não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com mais pessoas.